nome é Susan Show Lindsay, eu sou endocrinologista da Escola Paulista de Medicina, Unifesp, e gostaria de agradecer o convite da Sociedade Latino-Americana de Tiroide para falar sobre a medição de calcitonina em nódulos da tiroide. Então, a calcitonina é um hormônio polipeptídico composto por 32 aminoácidos, que é produzido pelas células C da tiroide ou células parafoliculares. Essas são as células que originam o carcinoma medular da tiroide, e por isso que a calcitonina é usada como marcador tumoral no caso do CMT, do câncer medular de tiroide. Esse papel dela como marcador tumoral já é essencial, né? E ele é bastante estabelecido, principalmente no segmento clínico, tanto na prática clínica quanto na literatura. Mas o papel da dosagem de calcitonina de forma rotineira na avaliação de todos os nódulos de tiroide ainda é controverso. Então, considerando que o diagnóstico precoce do carcinoma medular de tiroide permitiria o tratamento cirúrgico adequado, dirigido, e aumentaria a chance de remissão da doença, alguns especialistas eles favorecem a dosagem rotineira no caso de nódulo tiroidiano. Então, tem muitos estudos que sugerem mesmo que a calcitonina deve ser realizada de forma rotineira no caso de nódulos tiroidianos e que isso poderia melhorar a sobrevida do câncer medular de tiroide. Então, nesse sentido, destacam-se alguns estudos também do grupo italiano da Universidade de Pisa, estudo do grupo francês, do grupo de estudo em medular, isso já na década de 90. E o que eles defendem é que o diagnóstico precoce, então, permitiria, o diagnóstico correto, né, permitiria um tratamento cirúrgico adequado, aumentaria a chance de remissão da doença, que a punção seria inferior à dosagem certa da calcitonina, eles colocam, e por isso que eles defendem de forma rotineira essa avaliação. Mas nós sabemos que existem questões, tanto analíticas, fisiológicas, farmacológicas e até patológicas, que podem influenciar nos valores de calcitonina. E os ensaios, eles têm uma grande variabilidade de corte, né, para diferenciar o que é normal, o que é uma hiperplasia de célula C e o que pode ser um carcinoma medular de tiroide. Além disso, os níveis de calcitonina, nós sabemos que eles podem estar aumentados em outros tumores neuroendócrinos, como tumor de pâncreas, tumor de pulmão, na insuficiência renal, em doença tiroidiana autoimune, hipergastrinemia, e isso inclui o uso de inibidor de bomba de próton, que é bastante difundido, além de outros fatores, como o consumo de álcool, tabagismo e mesmo a presença de anticorpos heterófilos. Todos esses fatores poderiam aumentar o nível de calcitonina. Além disso, os valores de referência eles podem ser influenciados por sexo, idade, calcemia também pode influenciar, e além de questões do próprio ensaio. Então, sabendo disso, diante de um valor alterado de calcitonina sérica, devem ser afastadas essas condições, conforme o valor considerado, repetição, principalmente se for um nível pouco alterado, e uma opção seria fazer o teste de estímulo com pentagastrina. Só que a pentagastrina já não é disponível em muitos países, e muitos estudos que mostraram o valor da calcitonina no rastreamento em caso de nódulos tiroidianos, usavam a pentagastrina como uma etapa seguinte da investigação. E hoje ela não é mais disponível dessa forma. Outra opção seria fazer o teste com estímulo com gluconato de cálcio, com cálcio, né? No entanto, esses valores de corte para ele também não são muito bem estabelecidos, então isso dificulta a investigação adicional e a gente acaba dependendo mais da calcitonina sérica, o valor basal dela. Então, é por isso também que pelas sociedades médicas especializadas não existem recomendações a favor da dosagem rotineira da calcitonina. O que essas sociedades, então, recomendam? A Sociedade Latino-Americana de Tiroide, já em 2009, recomendava dosagem apenas em história suspeita para câncer medular de tiroide, né, e não de forma rotineira. Da mesma forma, o Consenso Brasileiro, em 2013, recomendava também que, em caso de história familiar ou pessoal para câncer medular de tiroide ou neoplasia endócrina múltipla do tipo 2, fosse avaliada a calcitonina sérica, sem necessidade da dosagem rotineira. A Associação Americana de Tiroide, a ATA, nos guidelines de 2015, ressalta também que
por ter ainda os dados de sobrevida serem retrospectivos, na avaliação da dosagem da calcitonina, de ter questões não resolvidas ainda em relação aos próprios ensaios laboratoriais, ao desempenho deles, a falta de pentagastrina, pelo menos na América do Norte, e a análise de custo-efetividade com alguns vieses, eles não recomendam a favor nem contra a dosagem rotineira da calcitonina nos nódulos tiroidianos. Eles concordam, isso é um consenso, que a dosagem pode ser considerada em pacientes em que uma calcitonina elevada levaria a uma mudança de conduta ou a uma mudança de planejamento cirúrgico. Então, pacientes, por exemplo, que estão indo para cirurgia, uma cirurgia parcial, casos com citologia suspeita, mas não compatível com câncer papilífero de tiroide e outras situações. A Associação Europeia de Tiroide, que no passado já foi mais a favor da dosagem rotineira de calcitonina, também tem outro posicionamento, inclusive em 2023, nos guidelines para nódulos deles, eles reforçam que ainda está sob debate o papel da calcitonina para avaliação de nódulo tiroidiano. Eles colocam que para cada 200 pacientes rastreados seria feito um diagnóstico de câncer medular tiroide, que talvez pudesse até ter sido diagnosticado de outra forma. Então, eles colocam algumas situações clínicas e que pode ser apropriada considerar a dosagem de calcitonina. Então, pacientes com nódulos com citologia indeterminada ou nódulos suspeitos, pacientes com nódulo em programação cirúrgica, incluindo técnicas minimamente invasivas, naturalmente, indivíduos com história pessoal ou familiar de câncer medular tiroide ou neoplasia endócrina múltipla do tipo 2. Os europeus estabelecem, então, para isso, um valor de corte para separar causas possivelmente relacionadas ao câncer medular das demais. Então, eles colocam como 30 para picogramas por mililitro, um valor maior que 30 para mulheres e maior que 34 picogramas por ml para os homens, cientes de que isso está sujeito a outras variáveis que podem influenciar esse corte. Tá? Então, dessa forma, o que nós podemos concluir é que, por enquanto, na ausência de evidências adequadas para dosagem de calcitonina sérica de forma rotineira, nos casos de nódulo tiroidiano, uma procura seletiva deve sim ser buscada para que possamos melhorar o prognóstico associado ao câncer medular de tiroide. Eu agradeço a todos pela atenção e até mais.